Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para fazer o nosso papo com o café hoje, ó. Sempre bom, né, cara? Quem não gosta de um cafezinho? Brasileiro gosta muito de café, cara. Quem não gosta não sabe o que tá perdendo, né? Café sempre bom para acompanhar qualquer situação e principalmente para falar de Vasco da Gama e falar um pouco aqui dos nossos adversários, né? Os próximos adversários do Vasco para temporada, né? Principalmente na Copa do Brasil. A gente vai falar um pouco aqui sobre esses assuntos para bater um papo com vocês. O Vasco não joga nesse meio de semana devido aí à Copa, né, Sul-Americana e Copa Libertadores. Então ontem nós tivemos alguns jogos aí aonde envolveram os times do Rio, dentre eles o Fluminense contra o Atlético Mineiro e o Botafogo também contra o São Paulo, né? Mas um detalhe interessante que eu queria trazer para vocês aqui: o futebol sobrevive por isso é muito bom, cara. É muito maneiro você ver a zoação, aquela questão de secar. Irmão, isso é futebol. O futebol sobrevive ainda por causa de nós torcedores. Então, diante desse assunto aí, ontem mesmo um palmeirense, diante de um vídeo meu, mandou lá falando assim: sai daí, baba-ovo e tal. Que eu falei do John Textor, né, para abrir o olho, né, com a arbitragem brasileira, nos vídeos anteriores. E isso é futebol, cara. Eu não fico chateado com isso. Tem pessoas que levam isso pro outro lado. Então, assim, esse é o futebol. E agora, eu não poderia deixar de deixar minha contribuição aqui para zoar, né? Meus amigos tricolores, aonde pensaram que quando tirassem o Diniz e trouxessem o Mano, iria dar certo. Verdade é que o Fluminense perdeu. E aí a gente ontem torceu muito aí. Torci pro Fluminense sim ontem, principalmente pelo meu pai, né? Mas enfim, agora falando sério, sem zoeira, sem aquela questão toda. Fluminense ontem foi um time totalmente medroso contra o Atlético Mineiro. Foi um time a cara do seu técnico, né? Mano Menezes, desde que chegou no Fluminense, fez um trabalho assim, onde ele conseguiu algumas vitórias, conseguiu com algumas peças ali como Serna, como outros jogadores, colocar o time um pouco para frente, mas muito pelo talento de cada jogador, porque o esquema tático dele realmente é um esquema tático assim que eu não me agrada, entende? Esse jogo posicional, esse jogo de retranca igual ele fez. Foi para a Arena MRV ontem e o Galo bicou o Fluminense, né? O Galo bicou o Fluminense, comeu aí o pó de arroz ontem, né? O Galo ontem se alimentou e muito. Diga-se por sinal, um belo jogo, se não o melhor do Atlético Mineiro até aqui, pressionando o tempo inteiro. Claro que condizendo aí com a questão do Fluminense também recuar demais. E ali, meu irmão, não tinha ninguém que aguentasse, né? Não tinha zaga que aguentasse. Não tinha Thiago Silva que iria dar conta desse recado. Mas dentro desse contexto todo, um jogo pressionado, bola cruzada na área o tempo inteiro. De um lado o Hulk, do outro ali Paulinho e Scarpa e todo mundo tentando fazer. E o Fluminense recuando. Tiramos algumas lições dentro desse contexto. Lições essas que nos levam a pensar no jogo da Copa do Brasil. Quando o Bernat se machuca, e eu queria trazer dois detalhes dentro desse contexto para que a gente entendesse. O Bernat se machuca, acaba ali se lesionando ou sentindo o joelho ali, é substituído. E o Milito, que por sinal não foi medroso ontem também, porque não vinha fazendo boas partidas com o Atlético, lança, ao invés de lançar ali jogadores da posição do Bernat, ou jogadores com a mesma função ali, com o mesmo desempenho, ele pega e coloca o Daverson no jogo. E aí a história do jogo muda quando o Daverson entra, que é um predestinado. E é primeiro sobre isso que eu quero falar. O Daverson teve a chance de vir para o Vasco no início do ano, a 777 não quis. O Daverson é vascaíno, já deixou isso claro. Por mais que jogue em outros clubes, respeite os clubes, mas ele é vascaíno. E ele queria muito vir para o Vasco, mas acabou não vindo. Janela do meio do ano, o Vasco teve condições aí talvez de puxar o Daverson, mas ele já tinha engatilhado esse pré-contrato aí lá no Cuiabá. Não sei se você lembra quando o Cuiabá deixou ele de escanteio um pouco, para poder atuar aí num time já. Então possivelmente já tinha sido feito esse pré-contrato com o Atlético Mineiro. Então o Daverson chega lá e resolve a vida do Milito, porque Paulinho e Hulk não estão resolvendo. E aí ele coloca o Daverson para jogar. Daverson sobe numa bola. E aí eu queria trazer essa orientação para você. A 777 não quis, cara, o Daverson. Não quis o Daverson. O gol de cabeça que o Daverson faz mostra como é que o Daverson é.
Ah, Léo, mas a gente tem um Verratti, sim, mas daria para jogar os dois, tá? Daria para jogar os dois, sem dúvida nenhuma ali. Essa bola alta do Vasco na área, cruzada pelo Piton e pelo Paulo Henrique do outro lado, funcionaria perfeitamente com o Davidson e Verratti ali no ataque. E Davidson é um cara que sai, que busca o jogo, que corre. Então, assim, para mim, hoje, é um atacante, além de ter muita estrela, muito feeling, é um abençoado, porque aonde ele entra, ele faz gol, em jogos importantes. Eliminou o Flamengo, né, lá na Libertadores, a gente sabe disso, chegando ali, fazendo gol do título do Palmeiras. Em outras partidas também definiu muitas vezes contra clubes aí, rivais diretos. E agora vem aí pro Atlético Mineiro e decide ontem. O Davidson entrou e fez um gol em cima do Thiago Silva. Obviamente aqui que a gente não vai colocar, mas pô, o Thiago Silva errou, tá. Não, cara, o cara não aguentou, irmão. Não aguentou levar aquela zaga o tempo inteiro. O time do Fluminense ontem se acovardou. E isso deu sobrecarga toda ali na zaga, no sistema defensivo. E eu sabia que se o Atlético continuasse da mesma forma, sairia um segundo gol, sairia um terceiro gol e assim por diante. O Fluminense não andou em campo. E isso tem que ser dito porque o Atlético Mineiro é o nosso próximo adversário. E aí entra um outro detalhe interessante nisso, porque eu já quero aqui deixar claro e pedir, né, ao Rafael Paiva, se chegar a ele ou se alguém ouvir isso, para que não jogue para trás com o time do Atlético, para que não jogue com medo contra o time do Atlético, para que o Vasco seja o Vasco nessa Copa do Brasil, porque eu sinto que tem algo bom para a gente dentro desse contexto, diante de todo o cenário que está sendo montado. Eu acho que o Vasco deve atacar o Atlético, o Vasco deve reagir ao Atlético, porque o Atlético, quando é atacado, ele não consegue reagir da mesma forma que reagia há alguns anos atrás. Então, se o Vasco ataca, eu prefiro tomar uma goleada com o time atacando do que ser covarde igual foi ontem, porque soldado abatido o Fluminense e o Davidson resolveu a parada. Ele entra, faz o segundo gol também no segundo tempo, dando a vitória ao Atlético Mineiro e definindo o resultado do jogo ali pro Atlético Mineiro, que está nas semifinais, aí esperando aí os confrontos, né, que se farão por aí. Não sei se o confronto é Atlético e River, porque já estão classificados os dois, ou Botafogo está esperando aí o resultado de hoje, né, entre aí o Peñarol e Flamengo, e a gente está aqui já na torcida, né, porque a gente vai torcer, né, pro Flamengo, é óbvio que a gente vai torcer muito para que o Flamengo seja derrotado pelo Peñarol. E isso é muito importante, isso é muito bom pra gente, que a gente já tá aí na expectativa também de ver um jogo. E talvez o Fluminense, ontem o Fluminense e hoje o Flamengo eliminado na Copa Libertadores. Vasco continua treinando, como a gente conversou aqui, mas eu queria trazer mesmo nesse papo com café esses dois detalhes para vocês. O Vasco não pode jogar para trás com o Atlético, tem que atacar o tempo inteiro. E o Vasco também perdeu a chance de ter um atacante como o Davidson, que é um cara de estrela e totalmente decisivo, cairia muito bem no time do Rafael Paiva, sem dúvida nenhuma, caso a 777 quisesse ter tido ele. E só para você lembrar, a 777 preferiu o Cleiton ao Davidson, que estava aqui no Brasil, lá no Cuiabá, pronto para encerrar seu contrato. Isso explica o tamanho da negligência, o tamanho da irresponsabilidade, o tamanho da falta de amor pelo Vasco que a 777 tem. Então agora o cenário é outro, tá mudando e a gente vai para cima aí. Só um atenuante para você aqui, eu fiz um vídeo citando a Crefisa e vi que alguns colegas, até youtubers e influencers, disse também que era oportunismo, né, da galera que estava fazendo isso e falando ali. A primeira notícia quem deu foi o Leonardo Baran, fez uma reportagem maneira sobre isso no seu canal. Mas as pessoas falando sobre isso, cara, aprende um negócio. Negócio só se fecha na caneta. Especular que foi sim, cara. Os caras não estão fazendo nada demais. O que o Leonardo Baran fez ali é tentar entender o que pode vir a acontecer caso a Crefisa realmente saia do Palmeiras no ano que vem. Então, assim, a Crefisa é uma empresa à parte da Leila. Se não tiver na camisa do Palmeiras, que mal tem estar no Vasco? Que mal tem a Crefisa tentar comprar o Vasco? Qual é o mal disso? Não vejo mal nenhum, não vejo maldade nenhuma nos colegas que repensaram e fizeram esse contexto. Então, para os colegas que estão criticando isso aí, cara, sem necessidade de a gente criticar um ao outro em cima disso, né? A gente precisa de ter mais noção dentro desse contexto para poder não fazer conteúdos que não gerem valores, né? Não agregue valor a ninguém. E é isso. A gente está aí.
Não vejo mal nenhum em especular a situação da Crefisa, principalmente pelo que a Leila disse. E eu acredito sim que pode estar acontecendo um negócio em breve, sem dúvida nenhuma, entre Vasco e Crefisa, porque a Crefisa, sem dúvida nenhuma, vê negócios e não vai perder a oportunidade, se tiver, de comprar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu? Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Léo Azevedo aqui, ó. E agora, pedir um negócio a você. Segue a gente, cara. Segue a gente aqui no Instagram, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. A gente está dando uma repaginada aí, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, no conteúdo nosso, nas questões aí de slogan da nossa marca, tá? Até para melhorar mais, assim, ter uma identidade maior. A gente está trazendo isso para vocês, trazendo conteúdo aí no YouTube aí para vocês também. Lives, tá? Terças e quintas. Na terça agora a gente não teve, e aí a gente já deixa a explicação, porque era aniversário do meu moleque, e a gente precisava tá comemorando com ele, sem dúvida nenhuma ali, comemorando 12 anos do meu filhão, e então por isso a gente não teve a live na terça, mas hoje, papo na live aí, tá? Às 8h30 da noite, pra gente debater Vasco da Gama, debater os assuntos referentes a isso e muito do futebol brasileiro. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas, e dá essa moral pra gente aí, curte, compartilha, comente, siga e compartilhe com seus colegas aí, traga mais vascaínos pra cá, pra poder falar com a gente. Um abraço!